Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável técnico do consultório Neuromogi, Mogi das Cruzes. Hoje a gente vai continuar falando a respeito dos temas de consultório e o tema de hoje é os distúrbios de memória e do sono. Bom, quando a gente fala a respeito do sono, a gente precisa entender que o sono é vital para que todos os processos do nosso corpo tenham uma eficiência e aconteçam. Ou seja, todo paciente que não dorme, todo paciente que tem uma dificuldade do sono vai ter sim dificuldade em todos os processos ao longo do seu dia a dia e ao longo das suas execuções, ou seja, vai haver algum grau de comprometimento. Quase metade da população mundial tem esse problema de insônia, ou seja, ele é muito comum na vida das pessoas. E o grande erro é saber se ele é causa ou consequência, ou seja, a dificuldade do sono leva o paciente a ter um problema de memória ou há um outro processo que determina essa dificuldade do sono e na memória. Há muita relação entre um e o outro, ou seja, sono e memória. Um bom sono pode fazer sim com que você tenha uma boa memória e vice-versa é válido também. Ou seja, se você não tiver um sono bom, você não vai ter uma capacidade de memória, raciocínio e execução ao longo do seu dia. Como curiosidade, é durante o sono que a gente fixa o conhecimento, ou seja, de nada adianta você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai fazer alguma atividade intelectual que envolva a necessidade grande de estudar antes dela e passar reto, ou seja, não dormir durante a noite e ir fazer, por exemplo, uma prova ou um exame no dia seguinte. Durante o sono que você grava tudo aquilo que você estudou. Ou seja, se você não dormir, de nada vai ter adiantado você ter ficado um longo período estudando, porque você não vai conseguir evocar, buscar aquela informação que tanto foi tentada guardar para a execução durante um exame ou de um teste. E o que causa uma noite de sono mal dormida? O que causa uma dificuldade do sono na pessoa? Principalmente as alterações de humor, a irritabilidade, a capacidade e comprometimento severos da memória, ou seja, de aprender coisas novas. Muitos pacientes vão no meu consultório dizendo que, doutor, eu não estou indo bem na faculdade, eu não estou conseguindo estudar direito, quando o grande problema, na verdade, não é a dificuldade da pessoa relacionada a não aprendizado, é sim o problema dela não conseguir dormir por alguma outra causa. Então sim, há um grande problema relacionado na questão da memória na vida dos pacientes na parte intelectual. O raciocínio vai estar comprometido, a habilidade em resolver problemas vai estar comprometido e isso muitos pacientes acabam perguntando, doutor, eu estou com Alzheimer precoce. Eu estou com alguma doença que justifique isso, eu estou com déficit de atenção ou hiperatividade. Não. Eu nunca tive, nesse período em que eu sou médico, nenhum paciente que foi diagnosticado com Alzheimer mais cedo ou que tenha alguma dificuldade de memória de maneira súbita, sendo causada por um déficit de atenção e hiperatividade. Isso é uma situação cumulativa, normalmente tende a acontecer no caso do déficit de memória e hiperatividade na criança entre os 5 e 7 anos, então não é uma coisa na idade adulta. A hiperatividade é uma doença mais comum na criança. O déficit de memória sim pode acontecer no paciente com mais idade, mas a relação com o sono precisa sempre ser identificada se há algum prejuízo para que, obviamente, a causa da dificuldade do aprendizado seja o problema do sono. Então, quando a gente fala dos distúrbios do sono, o mais comum, às vezes a gente até identifica como distúrbios do sono e insônia falando da mesma coisa. Os distúrbios do sono engloba um grupo de uma série de situações, de doenças, dentre elas a mais comum, sim, é a insônia, causada por alterações diversas, ou seja, aqui entra muito a questão dos problemas emocionais, ali pode também entrar a questão do uso de medicações, ali pode entrar as situações de estresse durante o trabalho e longos períodos em atividade de trabalho, assim como alguns outros problemas relacionados principalmente com o sedentarismo e no caso das mulheres, após os 50 anos, é muito comum o problema de insônia
junto da menopausa. Muitos pacientes também me perguntam a respeito de hora mínima do sono. Doutor, eu tenho que dormir um tanto mínimo. Isso é muito variável, ou seja, é um mito que os pacientes tenham que dormir às 8 horas todas as noites, ou que devam dormir 6, ou que devam dormir 10. Isso é individual, ou seja, cada um tem a sua hora mínima de sono, a sua hora que é reparadora para exercer as suas atividades. Isso varia de pessoa para pessoa, de idade para idade. Com o passar do tempo, cada vez menos a gente precisa de tanto tempo dormindo, ou seja, as pessoas com mais idade dormem menos. Isso a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente compara o sono de um adolescente com o sono de uma pessoa acima de 60 anos. É muito diferente. Ou seja, cada um tem a sua necessidade de sono de acordo com a idade. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.